Olá, bom dia pessoal. Bom, é, vamos lá na nossa saga aí, conforme eu prometi para vocês. A gente conversou bastante aí essa semana. É, Vamos tentar ver o que a gente consegue aí esclarecer em relação a essa inquietude de vocês sobre a anotação de enfermagem, tá? Então assim, eu tentei fazer um compilado tanto da parte da legislação quanto até da nossa prática profissional, pensando lá no hospital, que vocês vão encarar lá no estágio, até as orientações que a gente dá na hora do estágio. Lembrando que eu fiz aqui uma compilação básica, tá? Eu tentei sim criar um roteirinho, né? Um roteirinho para que vocês levem lá no caderninho de estágio de vocês, pensando aí no que vocês vão observar, principalmente o que vocês vão observar aí no paciente. É claro, gente, que o nosso conselho, que o Corém traz uma orientação bem completa e bem ampla, né, da anotação de enfermagem. E aí a gente traz toda essa anotação aí para nossa realidade aí, lá pensando lá no nosso campo de estágio, ok? Bom, então, isso aqui eu tirei lá do manualzinho do Corém, né? Quando a gente pensa numa anotação de enfermagem, primeiro ela tem que ter precisão, né? Ela tem que ser precisa. Os dados, eles devem ser organizados de maneira, como eu falei lá na sala de aula, a gente sempre brinca, lendo a anotação de enfermagem, ela tem que ser tão precisa ao ponto que eu enxergue o paciente praticamente só de ler a anotação de enfermagem e consiga visualizar todo o cuidado que foi prestado nele naquele período, certo? Ela tem que ter concisão. O que isso quer dizer? Ela tem que ser objetiva, ela tem que ir direto ao ponto, vamos dizer assim, né? Então, não adianta eu ficar fazendo rodeios e não dizer nada, ou ficar falando a mesma coisa várias vezes, né? Então, o que isso quer dizer? É melhor uma anotação curta, porém precisa, do que uma anotação longa que na verdade não quer dizer nada ou principalmente quer dizer a mesma coisa, né? Ela tem que ter eficácia, quer dizer, ela tem que colaborar, ela tem que ser eficaz para o cuidado do paciente, né? Atualizada, o que isso quer dizer? Tem que ser feita no momento em que foi realizado o cuidado, certo? Não adianta eu chegar lá no final do plantão e querer anotar uma coisa que foi realizada no paciente logo no início do plantão. Então, prestou o cuidado, imediatamente já fazer a anotação de enfermagem. Automaticamente nós estamos vendo isso em laboratório, né? A gente faz a prática e logo em seguida já faz a anotação de enfermagem. Então, quer dizer, a anotação de enfermagem, ela faz parte da prestação do cuidado, ok? E tem que ser organizada, tem que ter uma ordem cronológica. Não adianta eu anotar o que foi feito às 2 da tarde, depois anotar novamente o que foi feito à 1, depois volto lá para meio-dia. Quer dizer, ela tem que ter uma organização. E na própria construção da anotação também, ela deve ter também sim uma ordem lógica na prestação do cuidado. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho lá na frente, ok? Bom, esse aqui é mais ou menos um esboço de um roteirinho que eu quis montar para vocês, certo? Então eu peguei todas as informações, o principal, tá? O grosso, para que neste primeiro momento, para que a anotação entre na cabeça de vocês, para que vocês amadureçam ela, tá certo? E aí, com o passar do tempo, a gente vai acrescentando novos dados aí. Então, gente, foquem nisso que eu vou falar para vocês agora, tá? Quando vocês estiverem lá no hospital, no nosso estágio, é o primeiro estágio de vocês lá no hospital, certo? Então ninguém vai logo de cara, como eu já falei para vocês isso, fiquem tranquilas, ninguém vai logo de cara já exigir uma anotação perfeita de vocês. O docente, ele está preparado para as mínimas exigências legais que o nosso conselho pede, ok? Bom, como vocês sabem, né, vocês vão chegar, vão pegar o plantão, o docente vai dividir vocês lá, né, e vocês vão lá para o seu paciente. Para quê?
Primeira coisa que a gente vai fazer lá é o quê? Aferir os sinais vitais desse paciente, né? Então a gente vai preparar a nossa bandeja, como vocês aprenderam, e vão chegar lá no quarto. Chegando no quarto, vocês vão, depois da higienização das mãos, é claro, né? Nós vamos nos apresentar para o nosso paciente, como nós já discutimos, e aí, em meio a esta conversa, esta primeira conversa com o paciente, vocês já comecem a observar, né? O que vocês vão observar, o que vocês vão perguntar para ele? Lembra que nós falamos, né? Se ele sabe onde ele está, que dia é hoje, né? Como ele está, se ele está sentindo alguma dor, se ele se alimentou, tá certo? E sobre as eliminações dele. Então, basicamente, primeiramente, a gente, no meio dessa conversa, né? O que aconteceu? Passou bem a noite? Passou bem a manhã? Né? Você sabe onde o senhor está aqui hoje? Sim, eu sei, eu estou no hospital, ou não, eu não sei o que eu estou fazendo aqui e tal. Você sabe que dia é hoje? Então a gente vai no meio da conversa inserindo e a gente insere essas duas perguntinhas aqui. Para quê? Para que eu tenha ideia do nível de orientação dele, né? Lembra se ele sabe, se ele está orientado no tempo e no espaço, ou seja, para que eu saiba disso, né? Eu preciso minimamente dessas duas informaçõezinhas aqui. Né? E tudo isso, gente, eu vou inserindo no meio de uma primeira conversa. O senhor se alimentou hoje? Né? O senhor não se alimentou? Tá certo? Se for no período da tarde, por exemplo, o senhor almoçou, o senhor tomou o chá da tarde, já veio o chá da tarde para o senhor ou a senhora, tá certo? O senhor está com alguma dor, né? Então, se ele queixa-se de alguma dor, para tentar colher informações. Então, minimamente, a gente já começa com esse tipo de questionamento lá com o paciente. Guardem essas informações, escrevam essas informações lá no caderninho de estágio de vocês, né? Para que vocês comecem a se habituar como se fosse um roteirinho, ok? Que foi o que vocês tanto me pediram aí na sala, um roteiro. Então, eu condensei várias informações e pensei minimamente, lembrando, tá, pessoal? Minimamente nessas informações aqui. E aí também pergunta sobre as eliminações dele. Que eliminações, né? O senhor urinou hoje, né? O senhor evacuou hoje, foi ao banheiro, né? E aí, pessoal, que é a questão, né? Se ele foi ao banheiro, quando o senhor foi ao banheiro? Ah, foi pela manhã. Ah, foi logo agora há pouco. Então, assim, certo? As eliminações nós vamos pensar principalmente na urina e fezes, ok? Principalmente nessas duas eliminações. E durante o processo, a gente, inclusive, vai já realizando o procedimento de aferição de sinais vitais, beleza? Bom, continuando, além daquelas perguntinhas que eu falei, a gente também vai fazer principalmente essas 3 observações, tá? Essas 3 observações. Primeiro, a posição dele no leito. Lembram-se que é importante, se ele está deitado, sentado, semi-sentado, qual é a posição dele, decúbito dorsal, lateral, ok? Então, a gente já observa isso também. E quais dispositivos o mesmo apresenta, certo? Catéteres, sondas, né? Se ele está com algum tipo de dispositivo diferente daquele, né, dos habituais, se ele tem lá um fixador externo, que é aqueles pinos que a gente visualiza numa cirurgia, num pós-operatório, ok? Então a gente vai ver quais dispositivos esse paciente apresenta. Se ele tem uma oxigenoterapia, né? Se ele está em oxigenoterapia, com catéter ou com uma máscara, então é nessa perguntinha que a gente vai observar e vai anotando aqui no nosso caderninho, certo? E também vamos observar aí a malha cutânea dele, né? E todo o corpo do meu paciente, se tem em busca aí de ferimentos, de lesões, né? De curativos, a gente faz toda essa observação, certo, gente? Então, assim, de verdade, pensando nessas 3 observações e
nessas perguntinhas aí para falar com o meu paciente, pensando aí num primeiro contato, né? Esse paciente ele já está internado no hospital, certo? E aí a gente vai fazer um primeiro contato com ele no plantão, certo? Bom, vamos supor então que vocês fizeram isso, ok? E aí conseguiram essas respostas. O paciente pode dar inúmeras respostas, mas vocês conseguiram essas que eu vou passar aqui para vocês agora. Então, vocês fizeram toda a parte de apresentação e humanização com o paciente, e aí você perguntou para ele lá durante a conversa, e ele disse, sim, eu estou internado no hospital, e aí falou o nome do hospital, tal, e tudo mais, né? Falou por que ele está internado, certo? E aí você perguntou que dia que é hoje, aí ele disse, não, hoje é sábado, dia 24 de fevereiro, às vezes ele até fala, hoje é sábado, não lembra bem o dia do mês, mas sabe que hoje é sábado, ou 24, 23, né? Mas ele disse que dia é hoje, certo? Sobre a alimentação dele, você percebeu que apesar dele estar se comunicando, né, ele está com um catéter nasogástrico, certo? E está recebendo a dieta por este catéter, ok? O motivo, nesse momento, a gente tenta investigar e tudo mais, por que um paciente acordado está recebendo dieta pelo catéter, mas isso a gente vai observando isso durante o plantão, ok? E ele queixou para você que ele está com uma dor de cabeça, ainda disse, ó, eu estou com uma dor de cabeça aqui na frente que está me incomodando bastante, certo? E sobre as eliminações, ele também disse, olha, eu estou urinando normalmente, hoje eu já fui ao banheiro, né? E agora, fezes, eu não faço aí, já faz uns 2 dias, né? Que eu não vou no banheiro evacuar, ok? Então, e é bem assim, viu, gente? Vai anotando o que ele vai respondendo para vocês, no caderninho lá de vocês, para que depois vocês possam compilar. Então, pensem nessas perguntinhas aqui, e nas respostas que o paciente deu, ok? Sobre as observações, certo? A gente pensa que o paciente, olha só que bacana, ele não estava no leito, né? Nesse caso aqui ele está sentado na poltrona, ok? E quando você foi pensar nos dispositivos, ele não tinha muita coisa, né? O que ele tinha era um acesso venoso, né? Uma punção venosa lá no antebraço direito, certo? E você observou também que ele tem um curativo na perna esquerda e que este curativo encontra-se sujo de sangue. Lembrando que o objetivo aqui não é discutir relação de realização ou não de curativo. Nós estamos discutindo um pouquinho a anotação de enfermagem, tá? O que anotar referência a isso. Depois a gente vai pensar para a realização desse curativo. E aí, gente, quando eu aferi os sinais vitais desse paciente, né, nós obtivemos esses resultados aqui, ok? Lembrando vocês que o objetivo dessa videoaula é para o que vocês vão realizar lá no nosso campo de estágio, ok? Bom, vocês perceberam, gente? Então, nós reunimos as informações de acordo com o roteirinho aí, né? Pelo menos numa ordem lógica aí, para que vocês reúnam as ideias de vocês. Vocês não, professor, o que eu anoto, o que eu observo? Então é minimamente isso aqui que vocês vão fazer, ok? Bom, agora então vamos pensar, né? De acordo com as respostas que eu tive do meu paciente, né? Tudo aquilo que vocês anotaram, como que eu organizaria essa anotação de enfermagem, certo? Então vamos lá, olha só, lá no caderninho de vocês vai estar anotado da seguinte forma, ó, pensando nisso aqui, ó, tá certo? Então, ele sabe que dia é hoje? Sim, estou do jeitinho que o paciente colocou, que foi o que vocês anotaram lá, né? Então, como que a gente vai organizar isso? Agora vamos fazer isso, que é o que eu acho que muitos estão tendo também um pouco de dificuldade é isso, né? Na hora de pôr no papel. Então vamos pegar todas essas respostas que vocês obtiveram, que está aqui de forma bruta, né? E vamos organizar ela para uma anotação de enfermagem, certo? Então lembra daquelas dicas até que a Simone deu para vocês, né? Que a gente reviu, né? Que é o como ele está, o que ele apresenta, o que eu realizei e como eu deixei,
né? Então, o que o paciente fez? Olha lá, ó, como a gente organiza isso, e aí a gente vai perceber que pode ser que tenha alguma diferença entre esta ordem e esta ordem aqui, né? Então, primeira coisa, olha lá, como ele está, né? Como ele está, ele sabe onde ele está, né? Primeira coisa, sim, estou internado sábado, dia 24 de fevereiro, né? E que eu encontrei este paciente sentado na poltrona. Então, isso aqui já me traz uma visão básica, né, de como ele está. Ele está orientado, ele sabe onde ele está, né, quando ele está, e ele está sentado na poltrona, né. Segundo, na segunda questão, né, o que ele apresenta? Ele tem, primeiro, um catéter nasogástrico. Olha lá, ó, sobre a alimentação, eu percebi que ele tem um catéter nasogástrico, ok? E lembrando que isso aqui entrou nas perguntinhas, né, de alimentação, né, mas entra também aqui na parte do dispositivo. Ele disse que ele está com dor de cabeça na parte da frente, ou seja, o que ele apresenta? Ele está queixando-se de dor de cabeça, né? Ele apresentou urina normalmente, segundo ele, né? E disse que não refere, né? Não elimina fezes há 2 dias, tá? Também percebemos que, olha lá, os dispositivos que ele apresenta, ele está com um catéter venoso no antebraço direito, tá? E também percebemos um curativo na perna esquerda, ok? E lembra do curativo? Ele está sujo de sangue, certo? E aí o que eu realizei com ele, né? Neste momento, na hora em que eu estava no quarto, apesar de todo esse exame que nós fizemos, né? Essas observações, eu também realizei a aferição dos sinais vitais, ok? E aí como eu deixei este paciente? Eu deixei ele sentadinho na poltrona, não foi realizado nada com ele naquele momento, né? Lembrando que o tratamento, o cuidado vai ser uma continuidade, e aí a gente vai acrescentando a nossa anotação de enfermagem. Neste momento eu deixei ele como? Deixei ele do jeito que ele estava confortável, eu deixei ele lá sentadinho na poltrona. Certo, gente? Ok? Bom, então aqui estão as informações que eu reuni, né? Do jeitinho que eu falei, tá certo? Agora tirei as perguntinhas, tirei as observações, estão só as respostas que eu obtive lá dentro do quarto desse paciente, ok? Depois, eu organizei agora numa ordem lógica já aqui, certo? Se vocês perceberem, né? Então, o paciente está sentado na poltrona e o nível de consciência dele. Então, o que eu fiz? Eu inverti, né? Eu coloquei o paciente sentado na poltrona aqui em cima, porque a hora que eu chego eu já vejo ele, né? Então, eu já coloco onde ele está e depois como ele está, certo? Outra coisa também, para a gente pensar na ordem, né? Lembram-se do que ele apresenta? As queixas do paciente a gente deixa por último, né? E aí o que ele refere também em relação à urina, e a gente começa a organizar também naquela questão da ordem, né? Da cabeça aos pés, né? Para a gente ir visualizando, né? Não está falando do curativo, depois volta lá para a cabeça, então a gente vem, olha lá, ó, nariz, né? Então a gente organiza desta maneira, ó, nariz, o acesso no braço, o curativo na perna, ou seja, eu desci, depois as queixas, já falei da eliminação e depois da dor de cabeça, ok? E o que eu realizei nele neste momento, eu estava ali no quarto, né? Eu estou saindo para a continuidade do cuidado, então eu só aferi a pressão arterial e o pulso, dei as minhas orientações, disse que já estaria vendo a questão da dor de cabeça dele, tá certo? Nós não vamos deixar isso de fora, ok? E deixei ele até o momento dessa maneira. Então, aí agora, como eu organizaria essa anotação, né? Vocês, lá no campo de estágio, como que vocês colocariam? Na verdade, eu peguei as questões e joguei aqui. Se vocês perceberem, joguei aqui e acrescentei algumas coisas como apresenta, refere, que são termos, né? Que dá ligação na anotação de enfermagem, né? Que a anotação de enfermagem fica parecendo como um relatóriozinho, tá certo? E quem lê consegue entender como fica essa anotação.
Então, ficou lá 14 horas, né? O paciente encontra-se sentado em poltrona. Olha aqui, sentado em poltrona. Eu vou até circular aqui, certo? Ó, as nossas respostas. Encontra-se sentado em poltrona. Nossa, saiu fora totalmente. Sentado em poltrona. Ele está consciente, não está? Vocês perguntaram, conversaram com ele, né? Ele respondeu. Ele está orientado, lembra lá do sábado, né? Do hospital que ele sabe. Aí vamos lá, ó. Sobre a alimentação dele. Ele apresenta um catéter nasogástrico e ele está recebendo dieta. Aqui é importante agora acrescentar isso, certo? Quando eu falo do catéter nasogástrico, eu tenho que falar, inclusive, da alimentação dele. Ele poderia estar em jejum, né? Ou recebendo dieta. Ou ele poderia estar com esse catéter nasogástrico, mas recebendo dieta via oral. Tá certo? Então, essas observações eu tenho que fazer. No caso deste paciente, ele está recebendo a dieta por sonda. Pensando num paciente consciente, às vezes essa sonda pode estar lá por uma prevenção, às vezes essa sonda esse catéter, né, pode estar lá por uma, de repente, uma cirurgia que ele realizou e ele está lá para prevenir alguma coisa, mas o paciente, às vezes esse catéter está lá justamente para isso. Mas o paciente se alimenta via oral, né? Ele consegue ingerir alimentos, né, pela boca. Mas no caso desse nosso paciente, o catéter é para dietoterapia, certo? Ele está recebendo a dieta através do catéter, ok? Olha lá, ó, com acesso venoso, agora eu defino melhor onde está o acesso venoso, né? No terço médio do antebraço direito, certo? E coloco aqui, no caso do acesso venoso, gente, como o paciente tem acesso venoso, e a maioria dos pacientes internados nos hospitais, aí nas unidades hospitalares, tem acesso venoso, né? Sempre o médico opta por manter um acesso venoso. No caso desse nosso paciente, não estava sendo infundido nada, não tinha nenhum soro, nenhum medicamento, nada sendo administrado ali no momento. Tá? Então eu coloco que ele está salinizado, que na verdade ele está com uma solução salina, né, um soro fisiológico ali no catéter para evitar que entupa o catéter com a coagulação do sangue. Tá? Então a gente chama isso de salinização e esse catéter, se tivesse sendo infundido algum soro, alguma coisa, neste momento era hora de identificar, sendo infundido soro fisiológico, tantos por cento, com qual medicamento, a velocidade. Então, quer dizer, neste momento aqui eu ia tá colocando isso, né? Não é o caso desse nosso paciente, ok? Agora vamos falar do nosso curativo, que foi outra observação que nós tivemos, né? Curativos, agora eu defino melhor onde estava, lá, lembra que eu falei lá? Curativo na perna esquerda, eu estava reunindo os dados. Na hora de colocar na nossa anotação, eu coloco certinho melhor aonde estava esse curativo. No terço distal da perna esquerda. Importante, curativo, eu coloco como estava esse curativo, a característica desse curativo agora, né? Então eu descrevo o que eu vi. Eu realizei o curativo? Não, né? Então eu não vou descrever a ferida, a lesão, eu vou descrever o curativo, o que eu observei. Então, apresentando ou com presença de secreção sanguinolenta. E aqui eu identifico, né? 2/3, que quer dizer o quê? Média quantidade, né? Não é nem pouca, nem muita, ou seja, está no meio ali, né? É uma média quantidade de secreção sanguinolenta, ok? Olha que palavrinha importante aqui, ó. Refere. No caso das eliminações, que é a nossa próxima informação, lembra, tá lá na ordem que nós fizemos, tá, pessoal? Eu só juntei tudo, né? Tá na mesma ordem do slide anterior. Não sei se vai apagar, mas ó, se vocês olharem e compararem aqui, depois, né, que eu mandei a apresentação para vocês, com aqui, está exatamente na mesma ordem. O que eu fiz foi colocar essas palavrinhas de ligação, tá? Para ligar um com o outro, só isso. Então, gente, André, eu não sei como começar.
pega a informação, organiza a informação e liga, tá? Não tem muito segredo, gente. Sinceramente, assim, e eu já falei para vocês, eu estou muito tranquilo com a anotação de vocês. Fiquem muito tranquilos mesmo, tá? Então, olha lá, refere. Esse termo quer dizer o quê? Quer dizer que você não viu. O paciente é quem disse, ele é quem referiu, né? Que ele urinou. Então, a diurese está presente, certo? E aí é importante, quando eu falo da diurese, é importante eu relatar como ele está eliminando essa diurese. Se ele tem um catéter para diurese, coletando essa diurese dele, né? Ou se isso está saindo espontaneamente. No caso do meu paciente, não tinha nada, né? Lembra nos dispositivos? Eu não vi nenhum catéter vesical lá no paciente, né? Então, a urina está saindo espontaneamente. Então, eu coloco em micção espontânea, tá? Em micção espontânea, ok? Certo, gente? Então, refere diurese presente, né? Ele está apresentando diurese em micção espontânea, ok? Ah, André, mas e se ele tivesse com uma sonda? Aí, eu não ia colocar a palavra refere, porque se ele estivesse com um catéter vesical e com uma bolsa coletora ali, o que ia acontecer? Eu iria visualizar a urina, certo? Então, aí eu retiraria a palavra refere, porque eu vi, né? Então, colocaria no caso, diurese presente, ou apresenta diurese, né? Sob catéter vesical de demora, quer dizer que ele precisa desse catéter para a urina sair, e aí eu colocaria a característica com urina de coloração, a coloração da urina, o aspecto, tá ok? A quantidade, então aí eu colocaria aqui. Como eu não vi, eu não visualizei, certo? Aí eu coloco o refere, e aí não tem como eu colocar. Nossa, gaguejei agora. E aí não tem como eu colocar a característica, porque eu não vi. André, vamos supor que eu estou lá no quarto e o paciente solicita que eu o ajude a ir ao banheiro, né? Desprezar, para que ele urine. Ou se ele solicita para que eu auxilie com o papagaio. Ótimo, você vai auxiliá-lo. E aí você retira o refere, porque você viu ele urinar e você viu a urina dele. Continua em micção espontânea. Então, apresenta diurese em micção espontânea, tá certo? E aí eu coloco a característica sempre. Nunca posso esquecer. Quando eu visualizo, sempre colocar, sempre definir, sempre caracterizar aspecto, cor, quantidade do que saiu, tá certo? E aí, ó, refere diurese presente em micção espontânea e não evacuar há 2 dias. O paciente referiu que ele não evacua há 2 dias, ok? Olha lá, queixa-se do paciente, ó. Então, aqui, ó, evacuação, né? Tá aqui na nossa observação. E aí, gente, olha só, o que nós já fizemos até aqui na nossa anotação, ó, que nós já colocamos. Que ele está sentado na poltrona, que está consciente, está orientado. Sobre o catéter, a alimentação dele, né? Falei sobre o acesso venoso. Falei sobre o curativo. Nossa, agora que eu vi um erro aqui, gente. Faltou um Gzinho aqui. Sobre o curativo que ele apresenta, certo? E sobre as eliminações. Ok? Certo, gente? E aí agora vamos para o que ele referiu também, né? Que ele queixa-se de dor. Nossa, gente, 1000 desculpas. Olha o que eu coloquei aqui. Esqueçam isso aqui, pelo amor de Deus. Tá? Esqueçam isso, erros acontecem. Assim, queixa-se de dor de cabeção, isso não existe, pelo amor de Deus, né? Foi um erro horrível isso, mas queixa-se de dor de cabeça na região frontal. Qual é a região da dor dele? Ah, André, e se fosse no abdômen a dor dele? Eu poderia colocar aquela nossa divisão abdominal? Se ele consegue localizar a dor no abdômen, é importante até que você coloque, né? Paciente refere dor no quadrante inferior esquerdo do abdômen. Tá ok? Se o paciente consegue localizar. Eu estou com uma dor de barriga mais ou menos aqui embaixo, aqui assim, tá? Então, você delimita. Se não, não se preocupem,
tá? Ah, eu tô com dor de cabeça, tô com dor de barriga. Aonde você tá doendo a sua barriga? Você consegue pôr a mão? Ah, eu não consigo, tá doendo aqui a barriga. Então, o paciente refere dor no abdômen, tá certo? Ok? Agora, se ele conseguir localizar bem a dor, aí a gente usa aquelas divisões que nós aprendemos, ok? E aí, gente, o que eu fiz com essa dor agora? O que eu fiz com o meu paciente, né? Ele está queixando de dor, ele apresenta tudo isso, está queixando de dor. Eu comuniquei à equipe de enfermagem, no nosso caso, né, que nós estaremos lá como visitantes, vamos dizer assim, comuniquei à equipe de enfermagem, certo? Por enquanto é isso. Na próxima OC, nós vamos falar de medicação e tudo mais, e a gente acrescenta a medicação. Isso aqui, lembrando, tá, gente, é um início de uma anotação, para vocês começarem a realmente tirar essa angústia, essa ansiedade de vocês em relação à anotação de enfermagem, certo? Então, ó, queixa-se de dor, olha lá, o meu caderninho, minha colinha, falei da dor, ok? Falei da minha dor. E aí agora o que eu fiz? Né? Diante de todas as observações, o que eu fiz? Comunicado à equipe de enfermagem sobre o que? Sobre a dor. Certo? Saí do quarto, fui lá, chamei minha enfermeira, falei, olha, o paciente, né, senhor tal, né, do quarto tal, estive lá dentro do quarto, ele está com dor de cabeça. Ok? Isso no nosso caso, tá? Quando vocês estiverem já trabalhando e tudo mais, o que a gente faz? Procura o colega que de repente olha a prescrição do médico, se ele deixou algum analgésico, alguma coisa já prescrita, se não, isso vai ser relatado no médico, a gente conversa com o enfermeiro se não tem nada prescrito, né? Então o enfermeiro vai tomar a conduta dele, mas neste momento lá assim para nós, comunicado à equipe de enfermagem, ok? Eu aferi os sinais vitais dele, né? E lembra-se que eu pedi para vocês nesse momento, está colocando as nomenclaturas, olha só que lugar legal para estar colocando ela, né? Foi aferido os sinais vitais, apresentando-se normotenso, normocárdico, eupneico e afebril, tá? Isso, como eu falei para vocês, né? Em alguns locais, alguns docentes, tal, até fala para não colocar, tal, né? Eu particularmente gostaria que vocês colocassem para que nós docentes tenhamos a sensação de que você sabe que o paciente está com a pressão normal, porque se ele estiver hipertenso, o que eu faço com ela? Aí é uma outra conduta que eu tenho que fazer com ele, né? Mas no meu caso, o paciente está com os sinais vitais normais. Coloquei aqui, né, como que eu deixei ele? Deixado em poltrona, do jeitinho que ele estava, segue aos cuidados da equipe. Importantíssimo aqui, estão vendo que faltou um espaço para acabar a linha, né? Então lá o que nós vamos fazer? Nós vamos passar um tracinho, né? Certo? E vocês vão colocar o nome de vocês e a instituição, e o docente vai carimbar embaixo, certo? Ok? Na literatura do Corém também a gente vê que, coloca aqui, ó, já assina aqui, ok? E o docente já carimba e aí depois passa ao traço, né? Ok? Então, as duas maneiras aí de ser feita, certo? Mas não pode deixar espaço em branco, certo? Não pode deixar espaço em branco na anotação de enfermagem. Isso aqui também, ó, não pode acontecer, tá? Puxão de orelha no professor, não pode acontecer. Ok? Rasura na anotação de enfermagem, né? Lembra que nós usamos lá, eu falei, alguém perguntou ontem no grupo, coloco parênteses, digo e aí continua com a informação correta, mas nada de rasura. O ideal é, se é uma folha nova, um formulário novo, está acabando de fazer, gente, o ideal, vocês estão começando a fazer agora um novo formulário do dia, não tem nada escrito nele, errei aqui no meio. Então o ideal seria o quê? Pegar um outro formulário e passar novamente para que não tenha rasura. Isso aí seria o ideal. Ok, gente? Pessoal, para finalizar, eu queria que vocês anotassem lá no caderninho de estágio isso aqui para vocês, ó. Certo? Anotem, porque basicamente, gente, a primeira anotação do dia é esta. Tá certo? Basicamente esta. Existe sim todo um exame físico que é feito no paciente, pele, mucosas, tá certo? Existe toda
todo um novo exame que é feito, mas vocês estão começando agora, então não vamos exigir esse nível de detalhe de vocês agora, e o docente ele vai saber até onde vocês têm condições de ir para atender minimamente a legislação do Corém, tá certo? Então, para a gente começar, lembrando, para a gente começar, eu queria que vocês pudessem anotar esse roteirinho que tem aqui no final, porque na verdade aí vocês só coloquem as respostas aqui na frente e aí a gente organiza da maneira como foi organizado agora, beleza, gente? Olha, a gente vai trabalhando, disse para vocês, a gente vai trabalhando juntos, certo? Para que vocês consigam se desenvolver sem grandes traumas, vamos dizer assim, né? Vocês estão com bastante medo, então, assim, o que eu percebi realmente é que vocês estão com mais medo, propriamente dito, do que saber ou não a anotação de enfermagem. Eu acho que vocês estão muito tranquilos, mas enfim, né? Tá aqui o que vocês me pediram, vocês queriam um roteirinho do que fazer a hora que chegar lá no quarto e do que anotar no paciente, então, minimamente, copiem isso aqui lá no caderninho de vocês, uma colinha, para que no início vocês vão se habituando a simplesmente receber, a simplesmente responder estes termos aqui para organizar a anotação. O resto é organização, certo? Bom, pessoal, esse é o primeiro. A próxima nós vamos aí com as intercorrências, né? Aquilo que foi realizado neste mesmo paciente. Nós vamos continuar com esse paciente aqui e o que foi feito agora durante o plantão. E aí o que e como eu fazer a anotação dele. Ok? Muito obrigado, gente. Assistam o vídeo, estudem. Qualquer dúvida, estou lá no grupo, né? Vocês sabem disso. E é isso, pessoal. Bom dia aí para vocês por enquanto, ok?